Né? O que acontece? Bom, eu tenho essa trajetória de escola. Comecei minha vida profissional como professora municipal. Então, eu acompanho as crianças. Eu nunca me desliguei ou me desvinculei da escola. E vou para o ensino superior e começo a perceber assim, bom, as crianças, elas estão se desenvolvendo a partir da intenção com outros meios, que não necessariamente são os que a gente utiliza, porque a gente não se desenvolveu com esses meios, eram outros meios com os quais a gente interagia. Né? O que está mudando nisso tudo? E daí eu sou convidada para dar aula no curso de jogos digitais. Puxa vida, jogos digitais! É uma piazada que vira a noite jogando. Né? E eles vão lá me escutar como? Como vai ser a minha prática? Né? Como é que eu vou trabalhar com esses sujeitos? Então surge muito em função dessa inquietação com o cotidiano da docência no ensino superior. Quem são, na verdade, esses atuais sujeitos da aprendizagem e como é que eles aprendem? Quando eu trabalho com as meninas na pedagogia, muitas já são professoras, já estão atuando, porque fizeram magistério. E outras não, vão atuar depois. Mas qual vão ser os sujeitos delas? São essas crianças, né? Essa geração. Então, o que a gente vê? Isso é uma cena muito comum, não é? E muitas vezes os pais, os professores ficam preocupados, esse pessoal não se socializa. Isso não significa que eles não estejam se socializando. O que acontece ali? Eles estão num grupo de adolescentes, só que, para além disso, a rede possibilita ampliar para aqueles que não estão ali. Então tem essa possibilidade de uma socialização ampliada. Essa imagem eu sempre levo para todos os lugares que eu vou. Por quê? Porque Latour vai dizer que a gente tem uma tendência a separar os híbridos, não é? Ou é uma coisa ou é outra coisa, e não as duas juntas. O que está acontecendo ali? Tem duas meninas que vocês estão vendo ali. Vamos conversar um pouco. Vocês trouxeram um dispositivo móvel? Estão com eles aí? Estão conectados na internet? Então tentem baixar dois aplicativos. Um é Fantasma no museu e o outro é Ensino Veritas. Tá? Tanto para Android quanto tanto na loja da Apple, né? Quanto na Play Store. Quem tiver a possibilidade. O que está acontecendo ali, né? Deixa eu pegar esse. Vocês conhecem isso que está na tela? Foi falado sobre isso ontem. O que é isso aqui? Quem conhece? Hã? Não, isso que está na tela da menina ali, ó. Minecraft. Tá? E olha lá, o que será que está acontecendo lá? Uma sessão do Skype. Então o que acontece? Eles se reúnem no espaço presencial físico, certo? Para jogar e ampliam. Para quem? Eles jogam online, então aqui tem várias crianças construindo ao mesmo tempo. E ampliam uma comunicação com o Skype, porque no Minecraft tu não consegue falar. Não se comunica por voz. Né? Então, nós estamos falando de um hibridismo. Hibridismo para nós é a partir de Latour que eu busco subsídio. Certo? É o híbrido contra a natureza e contra as culturas. Então aqui, tu tem diferentes tecnologias sendo utilizadas. Isso significa que essas crianças deixaram de viver e interagir com os meios analógicos? Não. Elas não vivem numa cultura analógica também? Vivem. E vivem numa digital. Né? Vejam isso aqui. Ontem nós falávamos, né? Como as crianças aprendem, e hoje a Beth falava também sobre isso na apresentação dela. E se eu pedir licença, tá? Para invadir o WhatsApp, peçam licença para os filhos, eles deixam a gente olhar. Isso é um grupo que foi criado por alunos, né? Quem lê para mim? O que está escrito ali? Quem quer? Um só, pai. Leia ao mesmo tempo. Eu criei esse grupo porque eu sei que muita gente gosta de estudar, então estudem nesse grupo, mandem mensagens, vídeos, mensagens, gostem, o que quiser. Então, isso acontece sem a escola muitas vezes saber. Né? Como foi esse caso? Observem a hora que eles mandam. 21h19, viu que está escrito ali, ó. Eu criei esse grupo porque eu sei que muita gente gosta de estudar um com o outro. Então estudem nesse grupo.
Aí vem uma dica para nós. Com o quê? Mandem imagens, vídeos, mensagens de voz, o que quiserem. Estão vendo? Não aparece texto escrito aí. Vocês já viram os canais dos youtubers? Eles passam horas vendo aqueles vídeos. Como é que a gente faz um vídeo para educação à distância e a gente não consegue fazer com que as pessoas fiquem ali alguns minutos? Nós temos que olhar para esse negócio e aprender o que está acontecendo ali, por que eles ficam tanto tempo. Né? Então, a segunda questão. A primeira era a insatisfação com as práticas do ensino superior. E a segunda é a percepção desse distanciamento entre as práticas pedagógicas que a gente desenvolve na educação superior e a forma como os sujeitos aprendem, considerando os meios com os quais vão interagir. Indo mais adiante, na pedagogia, o distanciamento daquilo que a gente faz com o que elas encontram na escola com os sujeitos da aprendizagem que elas encontram lá com as tecnologias que esses sujeitos utilizam. Então, é isso que a gente tem que começar a se preocupar. E aí eu pergunto, né? A gente adora dar uma denominação. E aí a gente classifica e rotula tudo e divide, separa e compartimentaliza. Cultura digital, cultura gamer, cultura maker, é o nome mais da moda, né? Eu gosto muito do André Lemos, que ele vai dizer assim, que existem 3 princípios básicos que permitem identificar se um sujeito ou uma instituição está na cultura digital. O primeiro deles é a liberação do polo emissão. O que significa isso? Só eu estou falando aqui. E daí, quando eu pedi para vocês interagirem, vocês ficaram um pouquinho tímidos. Essa é a nossa lógica. Não é a lógica das crianças. Não é essa a lógica. Por isso eles não aguentam ficar 4 horas sentados ouvindo a gente falar. Primeira, liberação do polo emissão. Segunda, é conexão. Tem conexão? Tem rede. Eu posso ampliar meu espaço para longe dessa sala aqui, para além disso? Poxa, se eu tenho essas 2 coisas, eu posso reconfigurar minha prática. Certo? Agora, se eu não tenho, o que acontece? Não adianta. Aí vem a pergunta. Como é que essa cultura, né, que a gente estuda tanto tempo já, pelo menos a cultura digital, né? A gamer e a maker não tanto, mas a cultura digital sim. Como ela tem contribuído para a gente pensar as metodologias e as práticas que a gente vem desenvolvendo no ensino superior, na educação superior, né? Primeira coisa que a gente vê é isso, não é? Indiferente do nível de ensino. E aí, a gente está aqui falando em dispositivos móveis, com 2 aqui, ó. E pedir para vocês, trouxeram? Baixem aí, se tiver conexão boa, né? Essa é uma outra coisa que a gente vê então. E às vezes os professores ficam indignados com isso. E os games? E a gamificação? Que contribuições eles podem trazer para a educação superior? Quem conhece isso? Ergue a mão quem jogou Pac-Man, Pitfall, viu? Então, a gente começa nos games por aí, né? Na verdade, nos jogos de tabuleiro, né? Tudo isso tem mecânicas e tem dinâmicas específicas. Mas essa é a nossa porta de entrada nos games digitais, eletrônicos. Então, eu gosto muito da Unhai, que ela vai dizer assim, que os games e a gamificação, eles permitem 3 coisas que são fundamentais. A agência, né, do sujeito, ele é ator, ele está em ação o tempo inteiro. A imersão, que o Romero falou muito bem ontem, né, e a transformação. Além disso, uma das coisas fundamentais, eles conseguem ajudar a gente a transformar informação em experiência. E quando a gente fala nisso, e aí é uma experiência que é vivenciada, onde eles têm ação, onde eles não são espectadores. E aí a gente fala em desafios, a gente fala em missões, a gente fala em estado de flow, e tem um psicólogo húngaro, que se chama Mihaly Csikszentmihalyi, né, que vai falar desse estado de flow. Que é aquele estado em que o sujeito, então, se deixa levar. Né? Ele esquece tudo, ele entra e esquece do mundo. Ele está imerso, completamente imerso. E o famoso nível de XP. Quem sabe aqui o que é nível de XP ou XP? Ergue a mão. Quem tem filho, pequeno, fala. É professor? Tu é professor? Tu é professor? Professor de inglês. Professor de inglês. O que é XP, então, para ti? É ponto de experiência. Isso, é a experiência que você adquire quando você joga principalmente os massivos multiplayer online RPG. Tu tem missões, conforme tu desenvolve aquela missão, tu ganha experiência, nível de experiência.
EXT ou XT. Bom, nessa perspectiva, quando a gente pensa nessa relação games e educação, tem pelo menos duas perspectivas e elas se abrem em tantas outras. Uma delas é a aprendizagem baseada em games. E aí você tem os famosos jogos educacionais, que normalmente são chatos, né? Eles não gostam, porque a concepção pedagógica que está por trás é muito diretiva. Os jogos comerciais, como Age of Empires e tantos outros que podem explorar para trabalhar história, enfim, né? Jogos que permitem ao sujeito criar seus próprios jogos. E ontem nós falávamos em Game Maker, acho que foi o Roberto